Romanos 6, de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi Cristo crucificado, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor registrou a tua verdade revelada ao apóstolo Paulo há tantos anos atrás, para que hoje, Senhor, ou no decorrer da história e hoje, tivéssemos a oportunidade de conhecer melhor, Pai, tudo aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz, tudo aquilo que Cristo realizou por amor a nós na cruz. Senhor, que haja gratidão, haja louvor. Ó Pai, abençoe-nos, que de fato sejamos edificados pelo poder transformador da Tua palavra. Abençoe-nos e seremos abençoados. Ó Pai, que a Tua palavra seja sempre a luz, a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Por favor, Senhor, use de misericórdia para com todos nós, pois assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o pastor John Piper disse uma frase que é muito interessante. Ele disse que a conversão tira você da lama e a santificação tira a lama de você. A lama representa, nessa fala do pastor John Piper, o pecado, aonde sem Cristo o ser humano se encontra afundado. É desse lugar que o Senhor Jesus, e pela fé, nós somos tirados. Porém, queridos, nós saímos da conversão ainda com algumas coisas, algumas marcas e algumas dessas sujeiras, que com o processo da santidade na nossa vida, meus irmãos, nós nos limpamos. Por exemplo, uma pessoa se converte, crê em Jesus, tem Ele como seu Senhor e Salvador, mas ele ainda usa algumas palavras chulas. Ele ainda precisa ter uma transformação no seu vocabulário. Em algumas áreas da sua vida, ele precisa sim de ter um cuidado maior, porque a partir do momento que Cristo mudou a sua vida, ele é sal e ele é luz, e ele é uma fiel testemunha do Senhor Jesus. E ele precisa sim ter uma preocupação maior com aquilo que a palavra de Deus ensina, e ao mesmo tempo, 2 joelhos dobrados diante do Senhor, pedindo ao Senhor
Pai, me ajude naquilo que eu preciso mudar. E todos nós, meus irmãos, temos aquilo que nós chamamos de calcanhar de Aquiles. Todos nós temos aqueles pontos que ainda estão em processo. Eu me lembro de uma camiseta que eu ganhei certa vez, que na frente estava escrito assim, em construção. E mostrava um homem sendo construído, a imagem do Senhor Jesus. E é nesse processo que nós nos encontramos. Apesar de John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, enfatizar certa vez que nós podemos ter a plenitude da santidade aqui em vida, queridos, a palavra de Deus diz que nós continuamos pecando, mesmo mortos para o pecado, mas esse corpo de morte, que ainda insiste em estar, como numa reflexão de Romanos 7, 23, quem me livrará deste corpo de morte? É como se um corpo morto estivesse amarrado no seu corpo, e você andasse com ele 24 horas por dia, mesmo morto, ele sempre dá o ar da sua graça, e enquanto em carne, tentados, queridos, nós pecamos, nós erramos, mas isso não pode ser uma constante. O pecado na vida do crente não pode ser algo, queridos, corriqueiro. O pecado é algo que nós lutamos contra ele o tempo todo, vigilantes. E quando nós erramos, o Senhor nos dá um instrumento. E qual o instrumento para nós, de fato, sermos purificados novamente? É aquilo que em 1 João diz, no capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados. O Senhor aplica a sua fidelidade e sua justiça, porque Ele prometeu. E Ele não apenas nos perdoa, como retira a culpa, como também nos purifica de todo o pecado. Ele nos limpa novamente. Então, a guisa de introdução chama a atenção dos irmãos, que todos nós temos um comprometimento, logo após a nossa conversão, um comprometimento e uma luta, naquilo que a palavra de Deus chama de processo de santificação. É o que o texto que nós acabamos de ler, queridos, ele nos ensina. Do capítulo 6 de Romanos ao capítulo 8, nós temos o terceiro bloco do livro de Romanos. O primeiro bloco, que é do capítulo 1, e vai até o versículo 21 do capítulo 3, Paulo ele está mostrando no capítulo 1 primeiramente, que todo gentil estava na condição de pecado, que eles mesmo tendo aquilo que nós chamamos de revelação natural, eles mudaram e passaram a adorar a criatura ao invés do Criador, e por conta disso, diz a palavra de Deus que eles foram entregues a todo tipo de paixões infames. No capítulo 2, a metralhadora de Paulo se vira para os judeus. A comunidade romana era composta por judeus e gentios. Eu fico imaginando o judeu olhando, é isso aí, Paulo, esses gentios são todos os miseráveis, todos eles são terríveis. Só que Paulo no capítulo 2, ele diz assim, vocês acham que tem alguma vantagem porque vocês são judeus? E aí ele fala dos pecados daqueles homens, daqueles judeus. Já no capítulo 3, todos estão na mesma condição, principalmente com aquele versículo que diz no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e todos carecem da misericórdia do Senhor. Essa é a primeira parte do livro de Romanos. A segunda parte, após mostrar que todos somos pecadores e que todos carecemos da misericórdia do Senhor, Paulo então fala do propósito da vinda do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte, que Cristo morreu a nossa morte, e por conta da morte de Cristo, todos aqueles que creem em Jesus, são justificados dos seus pecados. Eu gosto muito do John Stott, no seu comentário do livro de Romanos, ele diz que esse primeiro bloco é a má notícia,
Todos pecamos, somos indesculpáveis, não há um justo sequer. Mas num segundo instante, brilha a luz da aurora, e vem a boa notícia. E qual que é a boa notícia? Cristo morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida em abundância. Em Cristo somos justificados. E aí você vê o capítulo 4, ele dizendo o seguinte, citando dois exemplos, Abraão e Davi, homens que receberam a promessa, porque a salvação no Velho Testamento, queridos, ela acontecia por aquele que acreditasse na promessa da vinda do Messias. E a palavra de Deus deixa muito claro, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ao mesmo tempo, Davi, que cometeu terríveis pecados, por causa da sua fé em Cristo, ele foi justificado. Capítulo 5, queridos, ainda nessa dinâmica, ele enfatiza que pelo primeiro Adão, lá do Éden, representando a raça humana, ele caiu, e por conta da sua queda, todos nós também somos considerados pecadores. Ele diz que a partir então do segundo Adão, Cristo, todos nós somos salvos. Somos salvos. Se por intermédio de um entrou o pecado no mundo, por intermédio também de Cristo, nós somos justificados de todos eles. Essa é a segunda parte. A terceira parte, então, capítulo 6 a capítulo 8, sabemos da nossa condição, pecadores mais redimidos, pecadores mais justificados. Paulo diz então, e agora? Como é que nós devemos viver? Qual que deve ser a nossa condição? Qual que deve ser a nossa atitude? Queridos, é uma vida de santidade. E é o terceiro bloco, depois no quarto bloco, do 9 ao 11, ele fala da condição do judeu e assim por diante. Mas em especial nessa noite, queridos, a nossa ênfase é justamente com esse pano de fundo, a proposta de uma vida santa, e ele mostra essa condição. No final do capítulo 5, Paulo fala do propósito da lei. A lei nos mostra o que é pecado, mas ele diz que onde abundou a lei, a graça do Senhor superabundou. E aí de repente, alguém pode falar, bom, nós não morremos mais, a lei que nos condena perdeu sua força por causa da morte de Jesus. Quer dizer que nós não morremos mais? Quer dizer que a graça sobressai? E alguém poderia perguntar, então nós podemos pecar a qualquer hora? Então quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso ir para onde meu nariz apontar? Porque se Deus me perdoa, então eu estou liberado para pecar. Não tem problema nenhum, eu posso me prostituir, roubar, matar, eu posso cobiçar, eu posso desonrar meu pai e minha mãe, e eu sou perdoado. É justamente isso o que o apóstolo Paulo trata nesse capítulo 6. Se você puder observar comigo, na primeira divisão do texto, o que Paulo diz? Olha o verso 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Essa é a pergunta. E essa é a dinâmica, a pergunta é a dinâmica do texto. E a pergunta é, eu posso pecar? Deliberadamente? De qualquer jeito? Paulo responde, de modo nenhum. Ele está dizendo, claro que não. Sem chance. E ele ainda complementa, como viveremos, isso no verso 2, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos, diz o apóstolo. O que Paulo está querendo dizer com isso, é que o pecado na minha vida e na sua vida tem que ser um acidente, e não uma prática constante. Deixa eu exemplificar. Vocês veem a Lortina conduzindo o coral, que a gente pensa assim, nossa, ela é uma excelente maestrina, mas vocês não conhecem a Lortina pamonheira, e nem o Abel pamonheiro, e nem a Natalina pamonheira. Ontem eles fizeram pamonha, antes de ontem, 6 pamonhas estragaram. Sabe o que é estragar? Às vezes sai do pacote ali, vai cozinhar, desmancha, e elas ficaram tristes. De 320 pamonhas,
6 estragaram, um acidente aconteceu. Pergunta se elas queriam que isso acontecesse. De forma nenhuma, nós comemos ela assim mesmo. Mas a cabeça delas estragou. Elas não queriam que isso acontecesse. Tiveram todo o cuidado. Vocês precisam de ver, meus irmãos, as mãos amarrando acidentes. O pecado na nossa vida tem que ser assim. Acidente. Não é algo que eu premedito, não é uma constante. Se o pecado for algo corriqueiro, cometido a qualquer tempo, tem alguma coisa errada na minha vida com Deus. Possivelmente não morremos ainda para o pecado. Num linguajar, queridos, de João Calvino, ainda não sou convertido, não adianta eu ficar floreando. Não adianta eu tentar explicar o inexplicável. Está na lama, embrenhado na lama, gosta da lama. Vai lá, toma um banhozinho de vez em quando na igreja e volta para a lama, rola, gosta dessa situação. Se alguém fala contra, murmura, reclama. A conversão, queridos, me tira dessa condição. A condição no linguajar de Paulo, de escravo do pecado. A conversão me faz ver o quão terrível é viver pecando. Me mostra as consequências de continuar nessa prática. Portanto, queridos, a ênfase de Paulo é a graça de Deus, a certeza do perdão de Deus, de forma alguma me autoriza a continuar na lama do pecado. Ele sabe que o pecado afasta ele do Senhor, e é tudo que ele não quer. No segundo instante, Paulo mostra aquilo que nós chamamos de alicerces. Alicerces do porquê nós não devemos viver pecando. E a gente vê isso do verso 3 ao verso 5. E o primeiro alicerce está enfatizado no verso 3, quando ele diz: fomos batizados em Cristo na sua morte. O que vem a ser esse batismo? Será que é aquele batismo com o Espírito Santo que acontece no ato da nossa conversão? Aqui não, queridos. Aqui é batismo com água mesmo. Uai, você deve estar se perguntando, será que Paulo nesse momento está atribuindo algum poder místico à água do batismo, como enfatizam alguns irmãos pentecostais? A resposta, queridos, é um não, de forma alguma. O batismo segue acompanhado com a consciência de que algo já aconteceu na minha vida, na vida do ser humano. O batismo é para quem crê. A palavra de Deus é muito clara quando diz: quem crê deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, o batismo é um sinal externo daquilo que Jesus realizou em meu coração. No batismo nós falamos para o mundo, para todos e para o mundo, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Quando sou batizado, eu confesso que eu acredito que a morte de Jesus foi no meu lugar. Eu reconheço que Ele venceu a morte e que Ele ressuscitou. Ou nas próprias palavras do apóstolo Paulo, capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E é isso que nós fazemos antes de recebermos a água do batismo. Quando sou batizado, eu confesso e acredito piamente nisso. Aí, queridos, é nesse instante que nós compreendemos de fato que em Cristo Jesus, por causa de Cristo, pela fé dele, nós morremos para o pecado. E é justamente, queridos, essa é a segunda observação que nós temos, onde ele diz, o segundo alicerce que ele diz, olha, nós somos sepultados com Cristo. Queridos, Paulo diz que quando cremos em Cristo, nós morremos para esse mundo. É difícil para a gente entender isso. Nós não somos mais cidadãos apenas desse mundo. Aqui nós vamos passar um breve tempo.
quem sabe anos, meses, semanas, talvez dias. Não interessa esse tempo. O que interessa é que nós temos carimbado no nosso passaporte a nossa entrada no lar celestial que Jesus Cristo foi preparar. Nós já morremos para esse mundo. Nossa velha natureza, ela não tem mais vida. No linguajar do próprio apóstolo, ela está morta. Não é o pecado que morre, mas nós morremos para o pecado. Acabou o seu domínio sobre nós. Fomos sepultados com Cristo, diz Paulo. Mas dando essa perspectiva de alicerce, nós temos o terceiro, onde ele enfatiza que se nós morremos para o pecado, nós somos ressuscitados com Cristo. Queridos, quando a velha natureza morre, uma nova natureza ressuscita, aonde o Espírito Santo de Deus habita. Essa nova natureza convertida a Cristo vive a partir de então em uma novidade de vida, como dito no final do verso 4. É aquilo que nós aprendemos, queridos, em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura, ou vive uma novidade de vida. Ou como o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas 2,20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Perceba, meus irmãos, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos nessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Existe uma ética dos céus para nós. Existe um comportamento que o Senhor exige de nós. Esse mundo que jaz no pecado, queridos, não é mais digno de nós. Nós almejamos outra pátria. Nós já aguardamos a vinda do nosso Redentor. Esperamos como se fosse hoje. A vida que começa aqui, essa vida vive por toda a eternidade, em especial naquela que Cristo foi preparar, a Nova Jerusalém. Terceiro lugar, queridos, no primeiro instante, na primeira divisão do texto, ele mostra com uma pergunta: podemos pecar, sabedores da graça do Senhor? No segundo instante, a partir do verso 3, ele mostra esses alicerces. Nós somos batizados em Cristo, na sua morte. Fomos sepultados com Ele, mas também nós fomos ressuscitados. Nós somos novas criaturas. Nós vivemos uma novidade de vida. Agora, queridos, Paulo mostra atitudes que são necessárias, que nos levam a experimentar essa vitória sobre o pecado. E se você olhar a partir do verso 6 até o versículo de número 13, aparecem 3 palavras, verbos, que nos ensinam a respeito, queridos, daquilo que nós precisamos compreender sobre essa vitória. A primeira delas, observe o verso de número 6. Saber. Sabendo isto, 2 pontos, escreve Paulo. E o que nós precisamos saber? Queridos, no mesmo verso 6 ele diz: acabou a escravidão do pecado. Acabou a escravidão do pecado. As algemas do pecado foram quebradas. As cadeias do pecado foram abertas. Recebemos por Cristo a alforria. Somos livres. O Senhor Jesus nos libertou. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Como assim, pastor? Explica um pouquinho melhor. Uma pessoa que ainda não tem a sua conversão, o pecado, queridos, é comum, é corriqueiro, é quase que banal. Ele não consegue perceber o que está por trás daquilo. Por exemplo, ele, para se dar bem na vida, não importa o que ele tem que fazer.
Ele usa aquele princípio de Maquiavel, que diz que os fins justificam os meios. Não interessa, deixa que eu me dê bem. Ele não tem a consciência. Eu fico olhando, e falamos hoje cedo isso aqui na escola bíblica, queridos, a respeito de um missionário que certa vez aparece na minha casa e diz assim: Pastor Marcos, eu quero ajuda da igreja de Juína para trabalhar com os Enenauês, Nauê, uma tribo indígena terrível, terrível. E eu falei assim: mas Eric, você é um holandês, loiro, dos olhos verdes, todo requintado, criado no leitinho. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Você vai para uma tribo de gente ruim, terrível. E fui falando algumas coisas que esses índios faziam ali. Batiam em gente, era comum a gente estar pescando lá, eles tomarem barco, dar surra nos pescadores, era um negócio difícil. E aí ele olhou para mim e falou assim: Pastor Marcos, eles só fazem isso porque eles não conhecem a Jesus. Eles não conhecem a luz de Cristo. E eu vim aqui para falar de Jesus para eles, para tirá-los dessa condição. Irmãos, a hora que ele falou isso, eu olhei para ele e pensei cá com os meus botões: esse cara está certinho. Eu que estou errado. Olha a minha conversa para ele. Aí eu olhei para ele e falei bem assim: Eric, você quer começar hoje ou amanhã? É isso. Por que um político corrupto faz o que faz? Por que um ladrão faz o que faz? Por que de repente alguém motivado pelo álcool, pelo excesso do álcool, faz tantas coisas terríveis? Porque ele ainda não compreendeu, não passou pelo poder transformador do Senhor Jesus. Porque quando ele passar por isso, o que acontece? Ele também passa a viver uma novidade de vida. Ele está cego, ele está morto. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E de repente, por conta do Senhor Jesus, essa escravidão acaba. Interessante, quando nós falamos sobre esse assunto, o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando no seu livro de Romanos, ele diz que a liberdade aconteceu. A liberdade aconteceu, mas vivemos como escravos. Parece, queridos, que mesmo nós, tendo essa consciência, a consciência de libertos em Cristo, é interessante que mesmo estando debaixo dessa verdade narrada nas Escrituras, nós não vivemos como libertos. Infelizmente a gente vê no decorrer da história, o povo de Deus vivendo como escravos. Parece que não sabemos, parece que ignoramos essa informação, ou como numa ilustração, a janela da gaiola que nos escravizava foi aberta, mas ainda estamos lá dentro. Paulo diz que precisamos saber que em Cristo fomos libertados do pecado, do jugo do pecado, o corpo do pecado, diz ele, foi destruído. Queridos, a maioria das informações que acontece de situações no mundo, nós ficamos sabendo em segundos. Segundos. Acontece uma coisa lá na Rússia, rapidinho o mundo inteiro fica sabendo. Qualquer canto do mundo. Mas quando nós falamos da libertação da escravidão do pecado, não sabemos, ou não queremos saber, ou facilmente esquecemos. Interessante isso. No verso 7 ele fala também o que nós devemos saber. Que nós somos libertos do poder do pecado. Queridos, o pecado tem o poder de cegar. Ele cega o nosso entendimento.
Nós não conseguimos, como dito agora há pouco, ver o que está por trás de nossas atitudes. Nós não conseguimos enxergar as consequências dela. O poder do pecado, ou o pecado tem o poder de roubar a nossa alegria. Enquanto escravos ou no pecado sem confessarmos, queridos, nós somos tristes. Observe Davi. Quando pecou, diz a palavra na sua oração: restitui-me a alegria da salvação, Senhor. O pecado tem o poder de encher o nosso coração de medo. O medo da condenação, o medo do amanhã, o medo da morte. Tudo traz medo, e o que Paulo nos ensina é que o poder do pecado não mais nos influencia. Como diz João, na sua primeira carta, capítulo 4, ele diz: no amor de Deus em Cristo não existe mais medo, antes o perfeito amor, o amor de Deus, na pessoa do seu Filho, lança fora o medo. Estamos justificados, diz Paulo. Verso 10. Nós precisamos saber, que nós vivemos para a glória de Deus. Observe, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vivemos para a glória do Senhor, vivemos na dependência do Senhor, a nossa vida é do Senhor, somos servos do Senhor, não servimos mais às hostes malignas, às trevas, nós servimos ao Senhor. Atitudes e palavras têm objetivos em nossas vidas, glorificamos o nome do Senhor em tudo, em todos os momentos. Sabe, meus irmãos, o pecado tem o poder de me colocar no centro do universo. Eu acho então que tudo gira em torno de mim. Ele enche o nosso coração de soberba. Porém, a conversão muda isso. E o Senhor passa a ser o centro da nossa vida, o centro de tudo. Vivemos para Ele, para a glória dEle, sou dEle. Ele é meu Senhor. A partir de tal, há uma mudança de reino, e eu vivo debaixo do reino do Filho do seu amor. É difícil para você compreender isso. O poder dominante do pecado já não faz diferença na minha vida. Queridos, eu vinha tentando assim encontrar uma ilustração, e eu me lembrei 20 anos atrás, quando eu descobri que eu era diabético. O médico que me deu a notícia dessa situação falou bem assim: olha, seu Marcos, a partir de hoje, 0 açúcar para você. E ele começou a falar uma lista lá, sabe, você não pode mais comer pão, arroz. E foi falando. E eu fui desanimando. E eu fui pensando: meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Meu Pai amado. E eu só ouvindo ele falar, e a lista não acabar, pão de queijo, e foi falando. Aí ele acabou de falar, aí ele falou assim: lembra até hoje, você vai morrer. Aí eu brinquei com ele, falei assim: me dá uma notícia que eu não sei, isso eu já sei. Mas eu me lembro que eu fui embora para casa. Passados uns dias, tirei o açúcar da minha vida, até fui marcar o retorno, eu vi a notícia, a secretária falou que ele tinha morrido, eu tinha que arrumar outro médico. Mas deixa eu falar uma coisa. O açúcar no café já me trazia náuseas. Tomar um pouquinho da Coca-Cola, que não fosse 0, já não tinha mais graça. Eu pedi isso para o Senhor: Senhor, tem que ser assim? Então vamos lá, eu era uma formiguinha. E de repente isso muda. Isso muda. Queridos, o pecado é assim, tem que ser assim na nossa vida. Ele tem que produzir náuseas. Ele tem que produzir tristeza. Isso eu não quero. Isso não faz parte mais da minha vida. Não quero saber disso. De vez em quando eu vou comer um bolinho com açúcar. Igual essa semana, irmãos, os nossos heróis da fé tem um grupinho ali que eu amo bolo de milho. Fizeram um bolo de milho essa semana.
E eu fiquei assim, ó. Porque eu não sei como a Cristina fica sabendo, mas vamos lá. Aí eu estava lá, tirei um pedacinho, mais 2 irmãs. Pastor Marcos, toma cuidado. Okay. Isso tem que ser acidente. E assim tem que ser o pecado na nossa vida. Ao mesmo tempo, queridos, que Paulo diz que nós devemos saber, no segundo instante, no verso 11, ele diz que nós temos que considerar. Observe o que ele diz, verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que nós devemos considerar que o texto nos diz? E antes a gente precisa entender o que é considerar, levar em conta, calcular, estimar. E aí ele diz o seguinte, que nós devemos considerar, parece redundante, mas ele parece que está enfatizando para os irmãos da igreja de Roma, nós estamos mortos para o pecado. É nesse sentido, queridos, que tem que existir também uma explicação. Mortos para o pecado, eu volto a enfatizar, não significa que não pecamos mais. E aqui novamente eu me reporto ao pastor Hernandes com a linguagem muito fácil de explicar. Ele diz, não morremos para o pecado no sentido que estamos insensíveis a ele, como um morto está insensível aos 5 sentidos. Nossas tentações vêm do interior da carne, não apenas de fora, do mundo ou do diabo. Estamos mortos, porque o nosso substituto pagou o preço por conta dos pecados, que é a morte. Estamos mortos com Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nossa velha natureza está morta também para o pecado. Mas ao mesmo tempo que nos ensina isso, ele diz novamente, vivos para Deus em Cristo. E eu gosto de uma ilustração, queridos, que o próprio John Stott traz num dos seus comentários. Ele fala sobre as páginas da história da nossa vida. Ele diz que as páginas da história da nossa velha vida encerrou-se. Encerrou-se com a morte do velho homem que foi crucificado com Cristo. E agora, uma nova história está sendo escrita, com o sangue de Jesus, na presença do Senhor, obedecendo, vivendo a sua palavra, tendo uma vida consagrada, anunciando e aguardando a volta de Jesus. Vivemos para Ele. Mas em terceiro lugar, olhando para essa perspectiva daquilo que nós devemos, as atitudes que nós devemos ter, saber, considerar e por fim, oferecer. Observe os versos 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os vossos membros, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Queridos, a minha atitude com relação a essa certeza e convicção de que nós morremos por pecado é oferecer. E ele diz, não ofereça os seus membros, ou os nossos membros, como instrumentos de iniquidade, de pecado. Tudo o que temos e tudo o que somos não pode de forma alguma favorecer o pecado, a iniquidade. O meu corpo não pode ser entregue à prostituição, não posso levar outros para caminho de morte e tantos outros pecados. Como diz Paulo, devemos oferecer os nossos membros, os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. Tudo o que temos e somos tem o propósito de praticar aquilo que é correto. Andar na verdade, na luz. Tudo tem que estar no altar do Senhor. Tudo que tem, tudo que sou, deve promover a glória do Senhor. Concluímos, queridos, olhando para o verso 14. No verso 14, ele conclui esse texto dizendo, o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é a primeira verdade. Não terá. Essa história de justificar suas faltas, seus pecados, na fala de que a carne é fraca,
por isso pequei. É uma contradição. Mesmo a nossa carne sendo fraca, o crente pode e deve dizer não para o pecado. Não somos mais escravos do pecado. Ele não nos domina mais. Segundo, a lei não tem mais o poder de te condenar à morte. Queridos, antes, quando um mandamento era transgredido, na própria lei dizia que a morte era a consequência natural, que a morte era o seu salário, e Paulo trata isso no decorrer do capítulo 6. Com a morte de Cristo em meu lugar, a lei não tem mais o poder de te condenar, de me condenar. Ela perdeu totalmente a sua força. A morte já não acontece. Por quê? Justamente a terceira conclusão. A graça em Cristo Jesus se manifestou e te livrou da condenação da morte, pois o nosso substituto morreu em nosso lugar. Que bênção! O favor de Deus nos alcançou de forma não merecida, mas motivado pelo seu grande amor. Toda a ira que era contra nós foi despejada em Cristo. No grande tribunal do Senhor, o nosso advogado, Jesus Cristo, por amor, assumiu a nossa culpa. Jesus levou sobre si a culpa dos nossos erros, e por Jesus eu sou livre. E eu quero fazer algumas rápidas aplicações. Você consegue entender o que significa o sacrifício de Cristo para a sua vida? Você consegue entender que foi no seu lugar? Você consegue compreender que o grande ato libertador do Senhor aconteceu? Você foi liberto? Você não é mais escravo do pecado? Você consegue dizer não para Ele? Você consegue compreender que mesmo o pecado estando às portas do seu coração, por Cristo você consegue dominá-lo, pois você já não é mais escravo dele? É como se ele batesse na porta do seu coração, e você não mais, de maneira rápida, sem pensar, escravo dele, ia correndo ao seu encontro. Hoje você pode fazer assim: quer não, vou não. Você consegue entender que tudo o que aconteceu lá na cruz aconteceu com um gesto de amor por ti? Você entende, você considera, ou se você entende, considere profundamente o amor de Deus e consagre a sua vida a Cristo, reconhecendo como seu Senhor e Salvador. Busque vida de santidade, se limpe de toda a lama do pecado que ainda resta no seu corpo, e assim teremos paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja louvado por tudo que Ele fez por nós, miseráveis pecadores. Logo eu, logo você, fomos alvos do amor do Senhor.